Calorosas saudações, e hoje temos o homem que conseguiu prever o malefício que José Sócrates era antes do tempo. Eu também gostava de conseguir pedir likes antes do vídeo começar, mas é humanamente impossível. Portanto, agora que já dá, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 60 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais. Tem o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição e podem seguir-me nas minhas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok, no vosso canto superior direito, o arroba é igual em todas. Ora, Pedro Santana Lopes hoje esteve nas jornadas parlamentares do Chega, eu até fiz um vídeo sobre isso há uns dias, a anunciar que ele ia lá, não era? E hoje esteve lá. Portanto, vamos ver aqui umas declarações de Santana Lopes sobre José Sócrates e vamos ver também declarações de Santana Lopes sobre uma possível candidatura à presidência da República com o apoio do Chega. E Ventura pronuncia-se sobre isso. Vamos ver. E Pedro Santana Lopes hoje lembrou que alertou para quem era José Sócrates, ainda antes de assumir o cargo de primeiro-ministro. Fala-se muito do engenheiro Sócrates hoje em dia. Eu normalmente estou calado, porque eu falei do engenheiro Sócrates antes dele subir a primeiro-ministro. E publiquei cartazes sobre quem era o engenheiro Sócrates. E quando lhe passei o testemunho ali no gabinete do primeiro-ministro em São Bento, ele disse que nunca mais me falaria na vida por causa do que eu tinha dito dele. E, portanto, eu falei dele, e de todos os casos, antes de toda a gente que andou com ele ao colo, muita gente descobrir que ele, na altura, não era... Era o menino doiro, era. Eu era o menino guerreiro e ele era o menino doiro. Ele era o menino doiro. Para a direita. Sabem, eu por acaso não me surpreendo que o José Sócrates tenha dito ao Santana Lopes que não falava mais com ele depois do Santana Lopes ter dito o que disse sobre o Sócrates. O Sócrates normalmente não lida muito bem com a verdade, é essa a principal razão. E a verdade é que eu pasmo-me como é que um indivíduo como o Sócrates teve maioria absoluta. É que em termos, eu acho que ele chegou a ter até mais deputados na Assembleia da República do que o Costa. O Costa teve 120, o Sócrates teve 120 e tal, se eu não estou em erro. Posso estar equivocado, que eu já não lembro bem. Eu era miúdo, tinha 6 anos na altura. Mas em todo o caso, só para verem o malefício que foi, é que eu nunca na vida vou votar no PS, muito dificilmente, não é? Mas de todos os líderes político-partidários que o PS já teve, o Pedro Nuno, o António Costa fica fora da equação, porque enfim, também teve uma maioria absoluta e era o número 2 do Costa, mas o Pedro Nuno Santos, o António José Seguro, o Mário Soares, o Guterres, epá, o que vocês quiserem, todos eles poderiam ter tido uma maioria absoluta. Eu não gosto de nenhum deles, politicamente falando, mas mais valia serem eles a terem a primeira maioria absoluta do PS do que o José Sócrates. E a verdade é que foi. Portanto, também diz alguma coisa sobre aquilo que é a inexperiência democrática em termos de escolha do povo português. E é um problema, porque nós demos uma maioria absoluta ao José Sócrates e demos uma maioria absoluta ao número 2 do José Sócrates, que era o António Costa na altura, quando era Ministro da Justiça no governo dele, até 2007, depois pirou-se para ser Presidente da Câmara de Lisboa em 2007. Isto é um problema. Eu só espero que agora o número 2, ou o antigo número 2 do António Costa, não ganhe uma maioria absoluta daqui a uns anos. E o número 2 do António Costa era o Medina ou o Galamba, não é? Se fosse o Galamba era giro, só para o espetáculo. E para a pancadaria era giro. E estamos aqui em hiperbolizar, obviamente, e a ser irónicos, mas que tinha a sua piada, tinha a sua piada. Vamos continuar. Pedro Santana Lopes ainda não decidiu se é candidato a Belém e garante a quem possa pensar o contrário que esta presença, esta manhã, nas jornadas parlamentares do Chega, não tem qualquer significado político. O ex-dirigente do PST e antigo primeiro-ministro diz que foi a Coimbra como autarca e não para preparar uma candidatura com o apoio do Chega. Nada disso. Venho falar com o Presidente de Câmara, Independente. Bom dia. Como é que podemos ler sobre esta sua presença aqui, como convidado? Então, como convidado, venho com gosto às jornadas parlamentares de um partido parlamentar e fui convidado, aceitei com todo o gosto. Não quer dizer que tenha nenhuma simpatia especial, nem queira fazer futuros acordos? Não vou medir simpatias agora e antipatias, nada. Convidou-me o Presidente do partido, por quem tenho, conheço há muitos anos. Tenho simpatia, respeito, não tenho nenhuma razão para não vir, pelo contrário, tenho razões para vir. Já voltou a pensar na candidatura a Belém? Não. Espera subir nas sondagens com esta presença ativa do Chega. Mas seria um apoio importante para si, este do Chega?
Está a falar de autárquicas? A presidência. Conta com o apoio do Chega para a candidatura a alguma Câmara? É por aqui? O caminho é pela direita. É por aqui. É por aqui. O senhor é que diz. Eu gosto de Santana Lopes. Eu sei que há pessoas que dizem, e tal, as festas e pá, está tudo certo. Mas, quando o André Ventura veio dizer que andava a considerar apoio político ao Gouveia Melo, e ele disse-o várias vezes para as presidenciais, eu acho que não foi uma péssima jogada, do ponto de vista político e estratégico, por várias razões. Primeiro, o Gouveia Melo é talvez dos candidatos mais pró-sistema que existe. Mas dos mais pró-sistema que existe. Aliás, aquilo que se passou no processo pandémico é o exemplo disso, não é? Não me pareceu muito antissistema disso. Bem sei que vem com a conversa de e tal, a questão militar e pá. Eu, na minha opinião, mas isso sou eu, Gonçalo Sousa, eu não gosto de militares na política. Não tenho particular apreço. São poucos os exemplos que eu na história moderna, e mesmo assim já não são assim tão modernos, tão recentes quanto isso, que eu aprecio. Talvez um Charles de Gaulle e tal, mas são raras as exceções. Por norma eu não gosto. Não gosto. Acho que a César o que é de César e ao rei o que é do rei, não é? Portanto, ao Papa o que é de Papa e ao César o que é de César. Assim é que é a forma mais correta ou perto disso de se dizer. E, portanto, não gosto dessa mistura, sou-vos muito honesto. E, além do mais, o Gouveia Melo teceu comentários sobre um determinado grupo de pessoas, que não vou aqui especificar, que representa uma boa parte do eleitorado do Chega. E boa parte do eleitorado do Chega, não digo todo, não é? 18% é muita gente, mas uma grande parte desse eleitorado não simpatiza nem um bocadinho com o Gouveia Melo. Enfim, eu por acaso também não simpatizo, não é? Portanto, mas zero. Eu digo-vos aqui uma coisa, eu preferia votar num Tosé Seguro, em alguém do Partido Socialista, do que no Gouveia Melo. Aliás, até mais à esquerda preferia votar. E vocês sabem o quanto eu abomino ideologicamente hiperbolicamente falando, mas seja, só para exemplificar o quão eu desgosto do Gouveia Melo, eu acho que até preferia votar na Ana Gomes do que no Gouveia Melo, para ver o quanto eu desgosto dele. Não é o meu apreço pela Ana Gomes, não confundam as coisas, é só porque eu não suporto, porque para mim ele é uma representação da erradicação das liberdades e garantias que eu perdi durante muito tempo, eu e muitos milhares de pessoas aqui em Portugal. Mas enfim, quanto ao Santana Lopes, acho que ele, ao vir aqui, claramente tem uma intenção de tentar perceber como é que se pode mover com o apoio do Chega. Ele teve uma sondagem com 1 ou 2%, mas com o Chega a apoiá-lo, ele certamente potencializa muito mais a sua visibilidade mediática, porque o Chega já é o terceiro maior partido, tem 18%, e, portanto, se o Santana Lopes for apoiado pelo Chega, eu, honestamente, acho que para a direita em Portugal isso era uma visão estratégica muitíssimo interessante. Muitíssimo interessante. Eu gosto do Santana Lopes, faz parte da ala direita do PSD, dos mais à direita que podem ter, aliás, ele claramente é um dissidente daquilo que o PSD é hoje em dia, e, portanto, parece-me uma escolha interessante se o Ventura o fizer, muito melhor do que o Henrique Gouveia Melo, mas de longe. O outro protagonista, André Ventura, rejeita misturar a presença de Santana Lopes com o tema das presidenciais. Explica que o ex-primeiro-ministro foi às jornadas do Chega para falar de corrupção. Eu acho que é importante que em matérias fundamentais para o regime, como o combate à corrupção, nós consigamos fazer o cruzamento de linhas entre os partidos e chegar a soluções que sejam boas para as pessoas. Portanto, estas jornadas parlamentares não têm nada a ver com presidenciais, têm a ver com o reconhecimento de um homem cujo percurso é conhecido de todos, que se disponibilizou a falar sobre corrupção, e é sabido que a bandeira mais importante de todas para o Chega neste país é o combate à corrupção. É assim, termina aqui, mas como é que eu ia dizer isto? Eu acredito que, porque é normal nas jornadas parlamentares os partidos trazerem convidados de diferentes áreas e até diferentes partidos, é perfeitamente normal. Mas é assim, junta-se um bocadinho a fome à vontade de comer, não é? É em Coimbra, o Santana Lopes é presidente da Câmara da Figueira da Foz, que é no distrito de Coimbra, o Santana Lopes é da ala mais à direita do PSD, historicamente sempre foi visto como tal, e portanto o Chega não tem propriamente um candidato presidencial. O Santana Lopes até falou nisso. E, portanto, é aqui, como é que eu ia dizer? Novamente, é a fome a juntar-se à vontade de comer. E, portanto, o André Ventura pode vir dizer isto aqui, não é? Mas eu acho que é um ramo, é um campo que ele está a estudar. Até porque há muito pouco tempo para preparar as coisas. Eu bem sei que ainda falta um ano para as presidenciais, mas é preciso compreender que eu também já fiz campanhas autárquicas e etc. E digo-vos que é
complicado. As autárquicas são em setembro. E em termos logísticos é muito complicado para os partidos ter tudo pronto. Muitos partidos já estão a preparar as autárquicas há meses. Não sei se têm noção. Há muitos partidos que já estão a tentar arranjar candidatos para as principais câmaras há meses. Ou seja, neste momento nós estamos em dezembro de 2023, a 9 meses das eleições autárquicas, e neste momento já está a ser preparada as eleições autárquicas, principalmente nos principais concelhos da área metropolitana de Lisboa, do Porto, no caso dos principais partidos. E, portanto, é um mecanismo partidário, político, que dá muito, muito trabalho. Já para não falar das campanhas, arranjar pessoas para todas as listas, a todos os concelhos, em todos os distritos do país, é uma logística muito complicada. Portanto, quanto mais depressa os partidos arranjarem, mesmo que seja em segredo, candidatos para as presidenciais, porque há as autárquicas pelo meio e possivelmente as eleições na Madeira, porque o governo vai cair, melhor. Isto em termos de logística partidária, não só com o Chega, atenção, mas com os outros. Portanto, neste momento há uma grande correria a nível partidário nacional por parte de todos os partidos políticos. O PS para arranjar um candidato, que me parece muito complicado, porque ou será Gouveia e Melo, eventualmente Passos Coelho que se candidatasse, mas não o vai fazer. Eu ando a dizer há anos que ele não ia fazer, mas, enfim, infelizmente. Portanto, isto agora é uma correria brutal, porque no próximo ano civil vamos ter 3 eleições. Eu estou a juntar janeiro de 2026, não é ano civil, mas no espaço de 14 meses vamos ter 3 eleições, no mínimo. Não sei se o Governo dos Açores cai, acho que não é? Mas vamos ter Madeira novamente, de certeza, em princípio. Vamos ter autárquicas em setembro e vamos ter em janeiro presidenciais. Portanto, vai ser uma correria muito grande. De forma que eu acho que os partidos já começam a arranjar candidatos presidenciais pelo sim, pelo não. E isto do Santana Lopes também não me parece inocente. Mas enfim, digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal para chegarmos aos 60 mil subscritores, código Sousa 10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.